Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito pela organização do evento, deste workshop, destinado a discutir os resultados obtidos da pesquisa do IPEA para presidir o presente painel. Esse painel é de suma importância, pois afeta, na verdade, o exercício da atuação jurisdicional como atividade fim do Poder Judiciário, na medida em que nós devemos planejar os meios e desenvolver o instrumental necessário à consecução do atendimento dos objetivos do exercício da função jurisdicional, em especial no âmbito do juizado. A finalidade de uma pesquisa não se restringe a divulgar resultados, ela visa também propiciar o planejamento futuro para que aqueles resultados, eventualmente não desejados, possam ser modificados e assim a gente transformar a realidade. E é com esse escopo que esse painel foi pensado, e hoje nós temos aqui para apresentar as diretrizes do Conselho da Justiça Federal, em especial no que se refere à atuação administrativa e à superintendência do órgão, a presença das nossas ilustres doutoras, doutora Camila Plentes, juiz auxiliar da Corregedoria, a doutora Eva Maria Ferreira Barros, secretária-geral do Conselho, com quem eu tive o prazer, o privilégio de trabalhar à época que integrava o Conselho Nacional de Justiça, a conheci naquela oportunidade, e é uma pessoa por quem aprendi a nutrir respeito e amizade. E a doutora Cláudia Bartolo Patterson, que é a responsável, a arquiteta responsável pelo desenvolvimento e planejamento dos prédios da Justiça Federal. E exerce, portanto, uma finalidade extremamente importante, pois o bom planejamento impacta, assim como também o mau planejamento impacta não só no exercício do trabalho do magistrado, como também no atendimento correto ou inadequado do cidadão. Como me foi comunicado pela organização do evento, cada painelista tem o tempo de 15 minutos para expor brevemente a sua análise sobre o resultado da pesquisa ora em estudo, e a seguir, então, nós abriremos espaço para debate e discussão com o público. Muito obrigado a todos, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, e passo imediatamente, então, a palavra à doutora Camila Plentes Conrad para a sua exposição. Bom dia, então, agora sim, né? Bom, eu vou tratar como temas pelo Conselho, principalmente pela área da Corregedoria, de apresentar um painel bem breve, mas de contexto histórico e das medidas que foram adotadas aqui no CJF, justamente a respeito dos juizados, e depois, mais ao final, vou abordar dois temas propriamente relacionados à pesquisa do IPEA. Tá? Bom, o Conselho, sempre atento às necessidades estruturais da Justiça Federal e com especial zelo pelo setor onde se encontra a camada mais necessitada da população, que é justamente nos juizados especiais, tem já como, vamos dizer assim, já tem como tradição realizar pesquisas, né? E os resultados dessa última pesquisa, como os senhores sabem, motivaram a realização desse evento que aqui comparecem hoje. Bom, em 2001, foi promulgada a Lei a 259, vou passar aqui. Quando, então, a gente sabe que foram criados no âmbito da nossa Justiça, da Justiça Federal, os juizados, e a gente não tinha ainda uma estrutura, vamos dizer, nem perto do que há hoje, né? Então, um ano depois, ou um pouco antes, em janeiro de 2002, começaram a funcionar esses juizados, ainda com a realocação, ou seja, ainda com pouca estrutura, com a realocação de recursos humanos e transformação de varas federais já existentes. Estava lançado aí, né, um dos maiores desafios que a Justiça Federal enfrentou. Em 2003, ou seja, no segundo ano de funcionamento desses juizados, o número de processos distribuídos nesse juízo já estava praticamente nos mesmos patamares do volume distribuído nas varas comuns. Enquanto nas varas comuns foram distribuídos mais de 1 milhão de processos, um pouco mais de 1 milhão de processos, nos juizados o patamar já alcançou em torno de 900 mil.
uma proporção que se mantém mais ou menos a mesma até hoje. No entanto, o número de processos julgados nos juizados tem uma média muito superior. Deixa eu passar aqui, que eu acho. Tem uma média muito superior à julgada nas varas comuns. Claro que isso implica, então, que o acervo nas varas de juizado sempre seja bem menor do que nas varas comuns, né? O que mostra que esse modelo de prestação jurisdicional tem funcionado, tem sido célere, né? Em relação às turmas recursais, os dados também indicam que, no ano passado, os processos distribuídos, o número de processos distribuídos superou em 30 mil, mais ou menos, o número de processos distribuídos aqui está os dados, né? Em mais ou menos 30 mil os processos distribuídos aos tribunais regionais federais, o que também é bastante impactante, se nós formos pensar em termos de estrutura que nós temos hoje nos tribunais e nas turmas, né? Bom, essas turmas, elas começaram a funcionar sem nenhuma estrutura própria. E, até recentemente, elas padeceram dessa deficiência, o que motivou esse conselho a encaminhar um projeto de lei que resultou na edição da Lei 12.665, que criou, né, as 75 varas, com uma estrutura de 3 juízes permanentes em cada, ou seja, 225 novos juízes. Antes disso, o CJF ele já demonstrava preocupação tanto com o reforço da estrutura dos juizados, quanto com a estrutura das turmas, quando envidou esforços junto ao Congresso Nacional para que fossem remanejados aqueles 10% dos cargos das 230 novas varas que estavam sendo criadas por essa lei para as turmas recursais, né? Nós sabemos que esse quantitativo ainda não atende de forma ideal para a estruturação das turmas, mas a gente, aqui no Conselho, está sempre, especialmente nesse momento, também fazendo estudos para que a gente possa readequar esse quantitativo, inclusive não só para os juizados, no primeiro grau e nos tribunais, esse quantitativo para melhor estruturar, sobretudo porque a gente também não desconhece a realidade dos processos eletrônicos, ou seja, de que hoje nós precisamos muito mais de cargos, por exemplo, de analista de nível superior do que de técnicos, né? Mas, continuando no traçado histórico, vou falar um pouquinho, vamos ver aqui, já passei, aqui já passei os 10%. Está difícil de... Aqui. Falando da turma do traçado histórico, falando da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados, que foi instalada em 2002 aqui no Conselho, né? A Turma Nacional, ela consolida o funcionamento desse sistema, porque ela alivia o congestionamento das cortes superiores. E ela, nesses 10 anos, ela formatou um modo de funcionamento que incorpora integralmente os princípios norteadores do juizado, em especial o da celeridade. Hoje, o colegiado da TNU é capaz de julgar centenas de processos idênticos ou semelhantes em bloco, com acórdãos dotados de filtros processuais que efetivamente impedem a subida dos recursos desnecessários e possuem, assim, primam por uma redação sucinta e objetiva, que também, até vai ser, eu acho, objeto esse ponto de exposição mais tarde, mas a redação sucinta, objetiva, clara para a população, é um princípio, enfim, uma diretriz que se procura seguir. Bom, outra importante realização desse Conselho foi a criação, ainda em 2002, da Comissão Permanente dos Juizados Especiais Federais, que é formada pelos coordenadores dos juizados nos tribunais regionais federais, tem o representante da AJUF e é presidida pelo corregedor-geral aqui do Conselho. Essa comissão objetiva dá a esses juízos, né, aos juizados, uma atenção especial, acompanhando e avaliando o seu desempenho e discutindo formas para melhorar o seu desempenho. Dentre as propostas dessa comissão, a gente pode mencionar a Resolução 522, de 2006, aqui do Conselho, que dispõe sobre a intimação eletrônica das partes, do Ministério Público, dos procuradores, advogados, defensores públicos, no âmbito dos juizados. E a Resolução 527, que regulamenta a atividade de conciliador nos juizados. Aqui tem um breve apanhado. Bom, e objetivando evitar o congestionamento das turmas, em consequência, a Turma Nacional, o Conselho aprovou a resolução, que também é um pouco mais antiga, mas a 343 de 2003, que dispõe sobre o julgamento prioritário de ações junto às turmas recursais e as de uniformização, e sobre a possibilidade de suspensão desses processos no âmbito de competência dos juizados. Isso aqui também é antigo, mas como a gente está fazendo um tratado histórico, isso aqui é muito importante também, como uma medida de gestão, né?
O objetivo foi o de consolidar o entendimento jurisprudencial ou uniformizar controvérsias entre órgãos julgadores, evitando que matérias repetitivas congestionem as pautas de julgamento. Como eu disse, é também uma medida de gestão que eu acho que impactou de forma muito importante nas turmas. Aí, no campo da pesquisa, no Conselho, aqui por intermédio do SEG, já foram realizados outros estudos, né, mais antigos até há mais tempo, se debruçando justamente sobre a temática dos juizados. Como o desembargador Maran disse, para que a gente consiga, na verdade, fazer um diagnóstico para depois poder planejar. Claro que a gente sabe, por um lado, que nós temos entraves burocráticos, temos uma tramitação, às vezes, delongada, né, porque sai do Conselho, vai para o STJ, vai para o CNJ, enfim, hoje, e depois apenas é encaminhado ao Congresso. Então, muitas vezes nós temos, apesar de fazer essa tentativa de planejar um futuro, muitas vezes nós temos um delay aí, vamos dizer assim, em relação às atitudes concretas ou às ações, principalmente as que dependem de lei, e que nós conseguimos realizar ao tempo em que foi realizada a pesquisa ou esse diagnóstico, né? Bom, o primeiro estudo, então, ainda voltando ao contexto histórico, né, a esse traçado histórico, a primeira pesquisa já foi feita em 2000, já foi feita antes da primeira lei dos juizados, da 10.259. Ela foi justamente elaborada com o propósito de subsidiar essa criação dos juizados. Depois, um ano depois que eles começaram a funcionar, ou seja, a segunda pesquisa foi justamente para avaliar o desempenho dos juizados. E agora nós temos, em 2012, uma pesquisa bem mais vasta, mais ampla, que foi essa realizada pelo IPEA, que teve a finalidade de produzir informações sobre diversos aspectos do funcionamento dessas unidades jurisdicionais, né, com foco na contribuição especificamente para o acesso à justiça, a partir de dados coletados em 203 varas de juizados em 141 cidades. Ou seja, claro, hoje em dia também, até por conta da estrutura que nós já temos muitas varas em muitas cidades, a pesquisa pôde ser bem mais ampla e aprofundada, vamos dizer assim, já conseguindo fazer um diagnóstico mais preciso em relação aos juizados. Além da análise quantitativa dos dados coletados na pesquisa de campo e dos provenientes das bases já disponíveis na Justiça, os pesquisadores também realizaram um exame qualitativo sobre as condições de acesso à justiça nos juizados, né, incorporando a visão dos cidadãos, dos advogados, dos magistrados, servidores, enfim, defensores públicos, enfim, de todos os atores envolvidos na dinâmica dos juizados. A pesquisa também analisou fatores que influenciam no funcionamento célere, né, como o tempo de processamento das ações, a estrutura e a forma de organização, os mecanismos de acesso, as condições em que ocorre o funcionamento dos juizados em cidades do interior e os impactos da informatização dos processos. Agora eu vou entrar na parte que eu mencionei no início, que são dos 2 achados que foram selecionados aqui para serem tratados nos achados que específicos da pesquisa, né. O primeiro que eu selecionei diz respeito ao estudo da distribuição geográfica dos juizados, né, que a pesquisa ressaltou como um dado positivo, que é justamente resultado do processo de interiorização dos juizados, né. O relatório, então, da pesquisa, que é de 2011, informa que em 2011, dos 245 municípios onde os juizados estavam presentes, 218 se localizavam em cidades do interior. Isso é um aspecto bem importante. E hoje, com a instalação das novas varas federais pela lei, depois da Lei 12.011, que, né, ainda continua esse processo, essa proporção ainda tende a crescer, porque o Conselho, ao deliberar sobre a localização dessas novas unidades, priorizou a sua destinação aos juizados e, ao mesmo tempo, a instalação de grande parte deles em cidades do interior, inclusive naquelas cidades que ainda não possuíam unidade da Justiça Federal. Bom, conforme o próprio relatório da pesquisa, até 2014, 82% das novas varas, ou seja, 188 unidades dessas 230, elas vão ter competência na área para rito dos juizados, na área de juizados, né? E a resolução 102, que é de 2010 aqui desse Conselho, cumprindo esse ideal, ou seja, cumprindo, na verdade, a determinação legal da lei da 12.011, no artigo 1º, ela determinou que 71% dessas varas fossem implantadas em municípios do interior dos estados e apenas 29% nas capitais.
Ao todo, 59 municípios do interior em todo o país que ainda não possuíam vara federal, que estavam tão desprovidas de vara federal, foram beneficiadas. Bom, a elaboração dessa resolução, como eu disse, ela resultou, então, atendendo ao princípio do artigo 1º, ou seja, de interiorização e de levar os juizados, né, aos locais onde não estavam, mas para fazer a escolha, vamos dizer, desses locais, ela resultou de estudos baseados em critérios técnicos, né, que identificam a necessidade da presença da Justiça Federal através de dados do IBGE e de dados que a própria Justiça detém, né. Em síntese, ou melhor dizendo, os dados mais importantes que são coletados, geralmente são os mesmos, né? Tem a ver com a densidade populacional, o índice de crescimento geográfico, o produto interno bruto e a distância de localidades onde há vara federal. Esses dados são os mesmos indicadores que hoje também nos guiam, vamos dizer assim, quando nós fazemos a análise, quando há pedido da instalação de novas varas, ou seja, do encaminhamento aqui pelo Conselho de projeto de lei para a criação de novas varas, né? Então, na medida do possível e na medida do que esses dados indiquem, da necessidade que esses dados indiquem, nós temos encaminhado projetos de lei para a criação de novas unidades, além dessas 230, né? Exemplo disso foi a aprovação, por exemplo, aqui pelo Conselho, na sessão de outubro do ano passado, da criação de 3 novas unidades, ou seja, de varas federais, na cidade de Macapá. Nesse exercício, ou seja, nesse ano, né, o colegiado aprovou proposta de criação de mais 5 varas federais, sendo uma em Rondonópolis, no Mato Grosso, uma no município de Juí, no Rio Grande do Sul, uma em Pitanga, no Paraná, uma em Palmas e outra em Araguaína, ambas no estado de Tocantins. As propostas de criação das 3 primeiras varas já foram aprovadas pelo STJ e pelo CNJ e foram remetidas ao Congresso, e as 2 últimas seguiram para análise do STJ e depois vão ser encaminhadas, então, ao CNJ e a gente espera, né, posterior remessa ao Congresso, que lá sejam aprovadas, né. Então, no que se refere a esse dado geográfico, essa preocupação, enfim, do Conselho, que vai ao encontro justamente do que a pesquisa revelou, o Conselho entende que vem cumprindo esse papel e, na medida, como eu disse, da análise do que os dados indicam, né, não tem encaminhados os anteprojetos de lei para a criação de novas unidades e também realiza pesquisa, pesquisa aqui, enfim, para melhorar a estrutura, vamos dizer assim, de quadro de pessoal, né, criando cargos de analista, mais de analista, como eu falei, do que de técnicos e de novas funções, né. Bom, o segundo, aqui já passei, aqui eu pulo tudo, né. Bom, eu não ia ler, na verdade, esses dados aqui, distribuição de varas, números, enfim, porque já fica mais chato do que eu já estar lendo parcialmente a minha palestra, né? Então, vou pular esses dados, se alguém tiver interesse, enfim, a gente pode depois disponibilizar, tá? Para o último achado, na verdade, para o último achado aqui, que na verdade, pulei demais. Que não é um achado, é outro aspecto que eu gostaria de ressaltar da pesquisa em relação ao sistema recursal dos juizados. O que o estudo do IPE apontou? Que, na verdade, embora no rito dos juizados nós tenhamos uma baixa taxa de recorribilidade, ou seja, que geralmente é em torno ou menor do que 25% dos casos, quando há recurso, o tempo de tramitação dos processos mais do que dobra. Isso é preocupante, até porque o tempo de tramitação já não é tão baixo quanto nós gostaríamos. A gente sabe que é bem menor do que nas ações de rito ordinário, por natureza, mas ainda está muito longe do ideal, né? A pesquisa aponta que a média é de 493 dias. E quando há algum tipo de recurso, esse tempo médio salta para 1.032 dias. Então, isso realmente nos preocupa bastante. O estudo apontava que um dos maiores problemas enfrentados pelas turmas era a falta de estrutura, né? Já que esses juízos não dispunham de juízes permanentes, lotados, nem servidores. E essa é uma lacuna em relação ao qual o Conselho aqui há muito já vem se dedicando, como eu já disse, né, já vem dedicando esforços e tem obtido algum êxito, como a destinação dos 10% das funções e dos cargos da lei das 230 varas. A gente sabe que isso, por um lado, também teve um impacto, vamos dizer, negativo nas varas comuns, mas foi uma medida que, no momento, se mostrou a mais adequada diante da falta total, da época, de estrutura nas turmas, né?
Então, foi editada a resolução 112 aqui pelo Conselho, em 2010, que destinou esses 230, como eu disse, cargos de analista, 230 cargos de técnico e 230 funções para as turmas. Em seguida, e como fruto aqui de um anteprojeto aqui proposto, editou-se a lei, a 12.665, que criou as 75 turmas, como eu já disse, com 3 juízes permanentes em cada. Então, a gente vê que de 2, 3 anos para cá, apesar dessas leis, né, terem começado a tramitar até mais cedo, e essa preocupação, como eu disse, seja anterior a essas datas, foi quando deu uma deslanchada e uma estruturada melhor também nas turmas, né? Bom, agora, como eu disse, a gente sabe que, na verdade, os juizados eles têm uma demanda crescente e impõem uma busca incessante também de melhorias estruturais e de gestão, né? Medidas para as quais assim a gente tenta se direcionar. E mais um exemplo disso é a elaboração aqui pela Comissão Permanente dos Juizados de um novo anteprojeto que cria mais cargos e funções para complementar a estrutura, que já foi iniciada pela Lei 12.665. Mas é um processo que está em análise aqui na Corregedoria Geral. Com isso, como eu disse, quer se demonstrar que, embora muitas vezes nós não consigamos acompanhar essas demandas, né, no ritmo que elas aparecem, enfim, a gente tem se debruçado para tentar planejar o futuro, prevendo o futuro, e um instrumento de pesquisa como esse nos serve assim, de diagnóstico e de apoio, né. Agora eu vou passar, fazendo uma pausa, mas eu vou passar a palavra para a doutora Eva, que vai falar um pouquinho da parte mais técnica de perícia, né, e de pagamentos, e vão apresentar, a doutora Cláudia também vai apresentar dados sobre a questão da acessibilidade. Obrigada. Não está. Agora sim, né? Sim, pode formar. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos aqui ao Conselho, viu? Eu sempre falo que aqui é a casa dos magistrados, viu? Estamos aqui sempre de portas abertas para recebê-los aqui no Conselho. Doutor Maíra, muito obrigada aí pelas palavras iniciais. O privilégio foi todo meu, viu? De trabalhar com Vossa Excelência lá no CNJ, apesar de pouco tempo, né? Mas foi um privilégio muito grande. Bom, nós vamos tratar aqui de 3 achados da pesquisa e, antes da gente adentrar propriamente nesses achados, eu gostaria de trazer um dado muito importante do trabalho que o Conselho vem realizando aí durante todos esses anos, de 2012 até agora, sobre a questão do pagamento, da quitação aí no prazo de 60 dias, que eu acho que a credibilidade dos juizados não está somente nos julgamentos, né, mas na quitação, né, porque se nós não estivéssemos pagando esses jurisdicionados, certamente que nós estaríamos numa situação bastante difícil. Então, eu vou trazer um dado importante, aí, que talvez alguns já conheçam, ou se não todos, mas eu acho importante trazer para a gente fazer uma reflexão e saber que o Conselho da Justiça Federal, na pessoa, inclusive, do presidente do Conselho, tem evitado esforços grandiosos aqui para a gente conseguir quitar esses pagamentos no prazo que a lei determina, ou seja, de 60 dias. Por favor, Walter. Então, vejamos aí, entre os exercícios de 2002 e 2012, nós já pagamos aí a 39.392 de reais, aproximadamente, aí, e a 8.248.000 beneficiários. Então, é algo assim extraordinário, né? E que nós, aqui no Conselho, temos realmente colocado isso como uma prioridade, né? A quitação desses pagamentos no prazo que a lei determina. Recentemente, nós levamos um susto aqui agora, nesse último pagamento que nós fizemos. No dia 30 de setembro, não tínhamos ainda conseguido o crédito para fazer esse pagamento, né? Então, o nosso presidente ligou para a ministra do Planejamento, para a ministra da Casa Civil, foi quando foi viabilizado o pagamento no último dia, né? Então, assim, é uma preocupação muito grande do Conselho, porque se deixarmos de pagar uma vez, realmente eu acho que vamos abrir uma porteira aí para
perdermos a credibilidade que nós temos hoje na Justiça Federal. Bom, feita essa pequena consideração, vamos passar agora para os achados, né? O primeiro deles é... Pode passar aí, por favor, Walter. O primeiro deles trata-se aí da questão do baixo valor pago aos peritos, das reclamações, certamente que também é do conhecimento de todos. Antes de trazer aqui qual é a perspectiva que a gente tem aí de melhorar alguma coisa a respeito disso, eu também vou trazer um dado aqui importante para a nossa reflexão, né? Passa aí, por favor, Walter. No exercício de 2001, antes da implantação dos juizados, o nosso gasto com assistência jurídica a pessoas carentes, e incluindo aí as perícias, era na faixa de 4 milhões e poucos de reais. Em 2002, passamos aí para 7,43 milhões. Vejam bem o crescimento dessa despesa. De 2002 para 2014, que é a previsão que nós temos no orçamento, nós subimos para 174 milhões de reais. Então, um crescimento de 2.246%. Em 2001, 29 mil pessoas foram assistidas. Até 2012, o dado que eu tenho aí, pode passar, por favor, aí, de pessoas assistidas, para 2012, nós passamos para 616 mil pessoas. Para 2014, nós temos uma previsão de mais de 700 mil pessoas que serão assistidas. Então, realmente, é uma situação bastante delicada, difícil, e nós estamos trabalhando para verificar aí a possibilidade da gente poder dar algum aumento. Vejo que realmente é bastante complicado, né? Porque as despesas tiveram um crescimento vertiginoso, né? Muito grande, né? Muito grande, né? Também é do conhecimento, talvez, da grande maioria, que nós, em 2004, 2005, recebemos aqui no Conselho uma auditoria operacional do Tribunal de Contas da União, e nessa auditoria eles nos solicitaram alguns ajustes aí em relação aos pagamentos, algumas informações necessárias que eles nos solicitaram sobre esses pagamentos da assistência judiciária a pessoas carentes. A partir daquela data, e também a gente já vislumbrando essa dificuldade da gente ter informações sobre essas despesas, nós desenvolvemos aqui no Conselho o sistema chamado AJG, de Assistência Judiciária Gratuita. Esse sistema foi concluído o seu desenvolvimento em 2008, mas, infelizmente, por algumas inconsistências, ele não foi adotado, né, pela grande maioria aí das sessões judiciárias e nos próprios tribunais. E, em 2010, 2011, demos conhecimento desse fato ao presidente do Conselho, e ele constituiu um grupo de trabalho, né, nessa época, inicialmente coordenado pelo doutor Alexandre, juiz da primeira região, que depois não pôde continuar por motivos pessoais, e hoje o grupo de trabalho é coordenado pelo juiz federal Sérgio Tejada e também pela corregedoria, na pessoa da doutora Kelly, que é uma juíza auxiliar também na corregedoria. Então, esse grupo de trabalho verificou essas inconsistências, né, e ficou a cargo do Tribunal da 4ª Região fazer essas melhorias, e hoje o sistema já está funcionando em quase todas as sessões judiciárias e nos tribunais também, inclusive em alguns TJs, né, em função da competência delegada, e certamente nós vamos ter aí uma ferramenta para a gente acompanhar melhor essas despesas, né, e saber exatamente
o quanto se paga de perícias, o quanto se paga de advogados dativos, vamos ter todo esse conhecimento, né? Certamente é uma ferramenta muito importante para os tribunais, para a sessão judiciária e para o conselho. E certamente vai agilizar também o pagamento, né? Porque ele vai ficar todo de forma eletrônica e certamente vai facilitar bastante, né? Agora, em relação ao baixo valor, realmente esse grupo de trabalho também está se debruçando sobre o tema e vamos pensar numa proposta aí para encaminhar ao corregedor, que certamente vai tratar do assunto com os presidentes aí da comissão dos juizados, né, para depois trazer uma proposta ao colegiado, né, se for viável, se for possível, né, porque diante do crescimento que nós temos aí dessas despesas, realmente é uma situação bastante delicada, né, muito difícil da gente conseguir aumentar esses valores. Obviamente também que na entrada da competência delegada, né, pela resolução 541 de 2007, as despesas cresceram também bastante, né. Depois eu vou entregar um quadrinho, vou pedir para tirar uma cópia, viu, Gustavo? Por favor, imprima aquele quadrinho do AJG, lá da assistência judiciária gratuita, e distribui aí para todos os presentes, né, para ter uma ideia assim, de quando entrou a competência delegada, do quanto as nossas despesas também aumentaram, né? Então, estamos trabalhando para ver se a gente consegue realmente melhorar esses valores, mas não será fácil, viu? O outro achado aqui que nós vamos falar é sobre as questões relacionadas à gestão e cultura organizacional, né? Essa pesquisa concluiu que o estabelecimento de políticas institucionais de gestão tem um relevante impacto na organização do trabalho e no rendimento dos servidores. Quanto a esse quesito, devo ressaltar que este Conselho, assim como os tribunais regionais federais, contam com áreas administrativas que desenvolvem atividades voltadas à melhoria da gestão, especialmente com a adoção de metodologia destinada ao mapeamento de processos de trabalho, elaboração de manuais descritivos e registro de boas práticas para disseminação entre as unidades da Justiça Federal. Esse tema eu acho que vai ser tratado também aqui, né, doutor Ronivon, por outros palestrantes, né? No final de 2012, este Conselho coordenou o projeto de melhoria dos processos de trabalho das turmas recursais, que resultou em diversos encontros e reuniões de trabalho para discussão de boas práticas aplicáveis aos processos dessas turmas. Unidades de todas as 5 regiões participaram das atividades, nas quais foram apresentadas propostas de melhoria, inclusive para adoção em âmbito nacional. Utilizando-se dessa metodologia, outras iniciativas já estão sendo planejadas para aplicação também nas varas dos juizados especiais federais, o que permitirá uma ampla discussão sobre melhores práticas adotadas em todo o país, possibilitando a racionalização das atividades, melhoria dos sistemas informatizados e organização do trabalho. Nós tivemos, recentemente, na 3ª região, o Misael, que está aqui presente, e foi apresentado um trabalho lá muito bom sobre processos de trabalho, né, dentro das varas, né, de juizados. Então, eu pedi a Misael, das turmas recursais, aliás, só nas turmas recursais, que também já foi feito um trabalho aqui pelo Conselho. Eu pedi para tirar uma cópia desse trabalho, entregar aí para os representantes aí de cada região, que eu acho que foi um trabalho muito bom e tem ali muita coisa que foi feita de forma bem descritiva, ali, que vai auxiliá-los e vai ajudar bastante para até mapear os processos de trabalho dentro das varas dos juizados, né? E certamente o Conselho vai apoiar todo esse trabalho, né? O terceiro achado, que também a pesquisa trouxe, foi sobre os espaços físicos, né, destinados aos juizados e as condições precárias de acessibilidade, né? Falando que menos de 17% do total das instalações prediais foi projetada exclusivamente para abrigar esses espaços. E sobre esse assunto aqui, nós temos uma unidade aqui no Conselho, a Assessoria de Gestão de Obras, que acompanha
de perto essas situações, e eu vou convidar agora a doutora Cláudia Patasso para tratar exclusivamente desse ponto, né, para detalhar melhor e falar sobre todos os levantamentos que já foram feitos aqui no âmbito do Conselho da Justiça Federal a respeito desse tema. Tá? Por favor, Claudinha. Alô? Estão ouvindo? Bom dia a todos, né? Obrigada aqui pela oportunidade que me foi disponibilizada para falar sobre esse assunto, que tem um caráter técnico, né, específico de engenharia e arquitetura, mas está intimamente ligada a todo, vamos dizer, a todo esse resultado que a pesquisa do IPEA trouxe para nós a respeito dos juizados. Esse dado que a doutora Eva comentou, né, que menos de 17% das edificações onde funcionam, que estão ocupadas, né, pelos juizados especiais, estão adequadas ou estão apropriadas para a atividade de rotina, as atividades de rotina dos juizados. O problema não é pensar em que são menos de 17%, o problema é pensar que são 83% das edificações que não estão adequadas. Então, esse é um problema recorrente. O primeiro ponto que eu gostaria de comentar é que, na instalação dos juizados especiais, acaba que essa instalação inicial, essa ocupação inicial, ela é feita de uma maneira muito precária. Lógico que o dado que a doutora Camila trouxe em relação à interiorização dos juizados, à interiorização da justiça, é um dado extremamente positivo, porém, na hora da instalação dos juizados, o que a gente percebe é que há uma dificuldade tremenda para a gente encontrar imóveis que sejam adequados a essa instalação. Deixa eu passar aqui. Então, isso fica muito complicado, porque as adaptações, às vezes, exigem mais do que uma simples reforma, né? E, mesmo assim, nem sempre elas são apropriadas, elas são adequadas às necessidades dos juizados. Muitas vezes, né, a gente fala, são imóveis doados ou alugados, às vezes são doados por prefeituras, às vezes são doados apenas terrenos, mas nem sempre eles atendem plenamente às necessidades do juizado. Analisando a natureza dos problemas levantados pela pesquisa do IPEA, trazidos pela pesquisa, em relação às instalações físicas, a gente pode salientar dois aspectos. O primeiro é sobre as condições físicas dos espaços das instalações prediais dos juizados, e o segundo aspecto, que foi muito relevante dentro da pesquisa, foi a condição ou as condições de acessibilidade. Sobre o primeiro tema, das condições físicas das instalações prediais, a pesquisa aponta que a inadequação dos espaços ocupados pelos juizados prejudica em muito as atividades, né, das diferentes áreas da prestação jurisdicional. Então, o que foi levantado pela pesquisa foi um grande improviso, né? Então, são improvisos que até foi citado pela doutora Nizete ontem na palestra dela, ontem à tarde. Há um improviso em determinadas áreas de atendimento, por exemplo, a perícia, né? A perícia médica, há atendimento, inclusive em salas de audiência, porque não tem espaço adequado, com maca, com todos os equipamentos necessários para fazer essa perícia, e dentre outros exemplos também trazidos aqui. Outro ponto também foi a falta de correspondência entre os espaços destinados ao juizado e a atividade do juizado. No estudo do IPEA, na pesquisa, ficou bem claro o problema que a virtualização, problema não chega a ser um problema, mas essa discordância
que a virtualização trouxe em relação ao espaço ocupado. E isso ainda não foi um objeto de estudo nosso, né? Na verdade, a virtualização ela trouxe milhões de pontos positivos, mas a gente ainda não tem uma visão clara do que significa a virtualização em termos de ocupação do espaço de trabalho do juizado. Outro ponto também em relação a esse prejuízo das atividades em relação aos espaços simplesmente a inexistência de espaço destinado a algumas atividades específicas. Então, por exemplo, foi encontrado na pesquisa que é raríssima a situação em que há uma área destinada à assistência judiciária gratuita, né? Isso também foi identificado e, enfim, são problemas recorrentes. Bom, de igual importância, foram evidenciados os problemas da instalação dos juizados especiais federais quanto à localização geográfica. Aí, no caso, como a doutora Camila falou, não é a distribuição geográfica. A distribuição geográfica, segundo a pesquisa, está muito satisfatória. Porém, é a localização geográfica. Essa localização, o que acontece? Por serem, às vezes, terrenos doados, imóveis doados por prefeitura ou pelo Estado, ou imóveis alugados, às vezes, essas edificações elas estão distantes do centro. Então, isso dificulta o acesso. São áreas, às vezes, de expansão urbana e que ainda não tem uma infraestrutura de transporte público, não tem uma infraestrutura de apoio para, por exemplo, alimentação, um lanchonete, um restaurante, uma coisa assim acessível à população com baixo custo. Então, isso também é um problema e, dentro dessa expectativa de um atendimento pleno, a gente não fica de mãos atadas, né? Em muitos lugares você encontra um imóvel e, quando encontra e que é possível instalar a vara, está numa localização que não é apropriada, não é adequada. Bom, o Conselho da Justiça Federal, num trabalho conjunto com os tribunais regionais federais, tem agido no sentido de fortalecer as áreas técnicas de arquitetura e engenharia, visando a melhoria das instalações prediais, em especial, instalações prediais da Justiça Federal, em especial do Juizado Especial Federal. Bom, podemos começar citando a publicação da Resolução número 16, em 2008, em que foi criado o Comitê Técnico de Obras da Justiça Federal, que é composto por arquitetos e engenheiros do Conselho da Justiça Federal e dos tribunais regionais federais. Né? Isso daí foi uma ação inédita dentro eu diria até do judiciário, que esse comitê foi criado justamente para começar a fazer esses estudos, né? Inclusive a discutir esses problemas. Bom, em 2009, foi editado o Guia de Projetos e Obras da Justiça Federal, por meio da Resolução número 80. Né? Dentre a abordagem técnica de procedimentos de elaboração de projetos e acompanhamento de obras, o guia ressalta a importância do programa de necessidades, como um documento diretor para a elaboração de projetos. Bom, o guia, o programa de necessidades, na verdade, ele é um documento estimativo. Para fazer o projeto de arquitetura, é necessário um programa de necessidades detalhado. Porém, esse que a gente tem trabalhado, ele já é um instrumento, uma ferramenta, para fazer uma estimativa de custo de obra, de dimensão da obra, dimensionamento das áreas. Isso a gente tem adotado, vamos dizer, a aplicação desse programa de necessidades e tem ajudado muito, principalmente nesse controle em termos de valor que vai ser necessário no investimento. Bom, um aspecto qualitativo
do programa de necessidades é justamente a possibilidade de se ter diretrizes gerais para o projeto, de forma que o projeto, o espaço projetado, atenda às reais necessidades da vara federal, da justiça, da seção, enfim, né, de onde vai ser instalado. Isso também está sendo objeto de vários estudos do comitê, já há algum tempo, e a gente já tem tido alguns resultados bem positivos. Bom, em 2010, aí foi uma ação do Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Resolução 114. Né? A resolução ela estabelece parâmetros de dimensionamento das áreas e foi também apresentada a chamada Célula Básica de Ambientes de Trabalho para uma sede jurisdicional. Então, essa célula básica ela contempla o gabinete do juiz, ou dos juízes, né? A sala de audiências, a assessoria e a secretaria da vara. Então, parece uma coisa simples, mas isso vamos dizer, resumiu toda a unidade, né, a célula básica mesmo, a estrutura principal de uma sede jurisdicional. Outra coisa também que a Resolução 114 estabelece são as áreas máximas e mínimas a serem consideradas nos projetos. Então, no anexo da resolução, tem uma tabela em que você tem uma faixa de área a ser projetada para tanto contemplando essa célula básica como outras áreas também administrativas da unidade jurisdicional. Tá bom. Bom, quando em 2011, até para atender esses novos parâmetros da Resolução 114, o Conselho editou a Resolução 179, que disciplina o planejamento, a execução e a fiscalização das obras no âmbito da Justiça Federal, e também estabelece critérios de priorização das obras, com priorização das obras a serem apresentadas na época da proposta orçamentária. Então, atualmente estão sendo feitos os planos de obras regionais e o plano de obras consolidado, que é um trabalho que nós fazemos por intermédio do Comitê Técnico de Obras e associado com a Secretaria de Controle Interno e a Secretaria de Orçamento, tanto do Conselho como dos tribunais. Bom, a partir da Resolução 179, nós criamos, então, um novo modelo para o programa de necessidades e que nós já estamos incluindo todas as áreas necessárias para os juizados especiais federais. Então, esse é o modelo que nós temos adotado. Eu gostaria de salientar que, além dessa célula básica do jurisdicional, que também, vamos dizer, atinge, né, o juizado especial, nós já incluímos a área das turmas recursais, que é uma estrutura nova e que tem um impacto, tanto em termos de projeto, de espaço, como um impacto financeiro, né, que é uma estrutura grande. Então, você tem que ter uma sala de julgamento da turma, você tem que ter a estrutura física, né, a instalação para os juízes, são 3 juízes permanentes. Então, isso tudo tem um impacto em termos de áreas, né, de serem projetadas. Tá, aqui é o modelo. Esse modelo, não vou entrar em detalhe, que é muito técnico, mas é uma planilha que já faz um cálculo dentro daquelas normas, aqueles parâmetros da 114 do CNJ, para uma estimativa de área e, consequentemente, uma estimativa de custo da obra. Bom, em 2013, esse ano agora, foi editada a Resolução 244, em que foram criados os comitês de obras regionais, né,
que vão trabalhar diretamente com as seccionais. Então, o grande avanço é que agora a gente tem a possibilidade de chegar lá na ponta. Então, tem que chegar nas seções judiciárias e nas subseções para tratar diretamente dos assuntos relativos às instalações físicas para os juizados. Bom, sobre esse assunto de acessibilidade, né, sobre o assunto de acessibilidade, que seria o segundo ponto a ser tratado, que foi muito destacado na pesquisa do IPEA, a gente percebe que as condições de acessibilidade elas estão precárias, né? Há algumas edificações que têm atendido, às vezes parcialmente, são raras as que atendem totalmente, mas esse assunto ele é de grande importância não só para a nossa área, mas principalmente para os juizados especiais federais. E, nisso, para a garantia da acessibilidade das edificações da Justiça Federal, o Conselho, essa constatação, na verdade, sensibilizou o Conselho e a gente, vamos dizer, a gente não, isso é um assunto do planejamento estratégico para a Justiça Federal e um indicador estratégico. Então, o Conselho está tratando desse assunto como um assunto de grande importância e de especificidade muito pontual. Então, em 2012, nós fizemos, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Institucional daqui do Conselho, nós fizemos um trabalho, um levantamento da situação dos espaços, das edificações em relação à acessibilidade. Né? Essa investigação... Peraí, deixa eu ver aqui. Não. Me atrapalhei. Bom, então é isso aí. Então, esse indicador estratégico ele vai tratar da situação física das edificações, a situação de ocupação e a situação de uso dos espaços. Bom, a investigação ela trouxe alguns dados interessantes. Primeiro, esse levantamento, né, é um levantamento preliminar para indicar a situação existente dos espaços em relação à acessibilidade e os critérios de avaliação são os critérios da NBR 9050, que é a norma de acessibilidade. Bom, o que a gente encontrou? O levantamento foi feito em 407 unidades, e essas unidades, entenda-se, são as edificações, são os imóveis ocupados pela Justiça Federal. Foi aplicado um questionário com 15 questões de caráter qualitativo e foram respondidos por 107 unidades. Perdão, 107? 187. 187, desculpa. Está errado ali. Então, foram 45% das edificações que responderam o questionário. Foi utilizado o critério de bom, dependendo da pontuação, de questões positivas, né? Bom, ponto de atenção ou crítico. Então, os resultados que nós obtivemos foram os seguintes. Em estado bom, né? Dentro dessa amostra, nós tivemos 18%. Um ponto de atenção, 55% das edificações, em estado crítico, 27% das edificações. Ou seja, né, um pouco mais de um quarto das edificações encontram-se em estado crítico no quesito acessibilidade. Estou indo. Então, dentro desse quadro, né, desse resultado, o Comitê de Obras apontou algumas ações para a gente poder reverter esses números, né? Passar tudo para verdinho. Então, a primeira ideia é priorizar as 50 unidades que apresentaram condição crítica de acessibilidade, de acordo com, vamos dizer, a priorização, inclusive, desse atendimento é para as unidades que têm juizados especiais federais. Em segundo lugar, diagnosticar qualitativamente cada edificação em loco,
Então, a cada uma, a gente vai fazer um levantamento qualitativo dos problemas que existem. Outro ponto é identificar as situações em que já houver projetos já encaminhados. Também, identificar as situações que estejam sendo construídas ou reformadas, ou seja, eu estou numa uma unidade que não está atendendo hoje, mas em breve tempo eu vou ter uma sede nova, então a ideia é aguardar esse tempo, aguardar essa conclusão dessa obra para poder fazer uma ocupação adequada. E, finalmente, alocar em caráter permanente os recursos orçamentários exclusivos para essas ações de acessibilidade. E nisso, vale observar que já foi aprovado pelo colegiado do Conselho da Justiça Federal, para o exercício de 2014, um montante de R$5 milhões que serão aplicados nessas obras e reformas para a melhoria da condição de acessibilidade. Eu agradeço aqui a oportunidade. Obrigada. Bom, eu queria, em razão do adiantado da hora, já passei imediatamente a palavra à doutora Eva para responder as perguntas já encaminhadas à mesa. A primeira, não tem o nome da pessoa, mas é de um servidor aqui. Os números apresentados como gastos com assistência judiciária já levam em consideração os valores que vêm sendo reembolsados às sessões judiciárias pelas partes vencidas? Quanto representa esse reembolso em relação aos gastos reais, né, gerais? Bom, nós sabemos que um processo na justiça, ele demora mais ou menos uns 2, 3 anos, né? E a perícia, que nós pagamos, ela normalmente é logo no início da ação, né, para você dar continuidade, né? Me corrijam aí se tiver algum erro. E o orçamento, ele é anual, né, ele tem vigência anual. Então, por exemplo, a parte vencida dali a 2, 3 anos, eu não tenho mais como retornar esse recurso para aquele empenho que eu fiz naquele ano em que eu antecipei, eu paguei aquela perícia. Então, assim, todo ano a gente tem os gastos elevados sem esse retorno, porque nós recolhemos para o Tesouro Nacional. Então, não há como. E a parcela, eventualmente, dentro do exercício, que a gente consiga, ela é muito pequena. Eu não estou com esse dado aqui, mas eu, assim, pelos anos que eu estive lá como secretária de orçamento, eu lembro que os valores eram bem pequenos, não tinham um significado muito grande, né? Então, eu fico sem responder essa segunda pergunta. Não sei se o Gustavo teria algum percentual, Gustavo, o secretário de Planejamento e Orçamento aqui do Conselho. 15, 20 milhões. Não, 15, 20 não. 15, 20. De 174. Então, hoje já está mais ou menos isso, né? Mas até uns 4, 5 anos atrás era muito pequeno, não tinha. Satisfeito? Tem mais alguma complementação sobre essa pergunta? Quem fez? A segunda questão aqui fala o seguinte, que a pesquisa e a análise já tem 1 ano que foi publicada. O que efetivamente o Conselho fez para minorar ou reduzir os problemas identificados? Nós falamos aqui de 4, né? O primeiro deles aqui foi em relação às turmas recursais, os problemas que foram detectados, mesmo antes da pesquisa. Antes da pesquisa. Foram criados 220 cargos de juízes federais aí para as turmas recursais, né? Nós fizemos aquele remanejamento da Lei 12.011, que criou as 230 varas, foram remanejados 10% dos servidores para as turmas recursais, ou seja, 690 cargos e funções. Foram criadas agora 75 turmas também, junto com o cargo de juiz, então o Conselho já tomou essa providência. Em relação à acessibilidade, como já foi falado, nós já colocamos no orçamento de 2014, que o colegiado já aprovou, R$5 milhões destinados a atender essa necessidade. Obviamente que parece ser pouco, mas não é.
Então, vamos trabalhar agora em 2014, conforme já dito aqui pela Cláudia, serão selecionados aí alguns imóveis, né, dentro da possibilidade, né, dentro daquilo que o recurso orçamentário possa atender, e nós vamos fazer já essas reformas que são necessárias nesses imóveis, né. Em relação aos peritos, só um instantinho, doutora Camila, em relação aos peritos, como eu falei, assim, é uma demanda, nós já, desde 2005, que nós não temos a nossa tabela reajustada, não é verdade? Desde 2005. É um problema, assim, como nós falamos, não é má vontade da administração, é uma questão maior, né? Que, com o aumento dessas despesas, a gente tem muita dificuldade para levar ao executivo propostas assim superiores do que nós já temos levado. Se a gente aumentar os valores, certamente que as despesas vão crescer muito mais, né? Então, é um trabalho que está sendo feito aqui pelo Conselho, mas sem muita perspectiva de grandes aumentos, né? Porque realmente a gente não tem como fazer. É uma negociação muito difícil junto ao Poder Executivo para a gente poder ter esses recursos para os pagamentos dessa assistência judiciária gratuita. Mas, para 2014, todos os pedidos que os tribunais encaminharam foram atendidos, estão na proposta orçamentária. Em 2011 foi a mesma coisa, só que a despesa, infelizmente, vai aumentando de forma assim, muito vertiginosa, como eu falei. Tá? Pois não, doutora Camila. Acho que estou sem, agora sim, microfone. Em complementação, eu mencionei aqui que há no Conselho um estudo, enfim, um projeto para nós reestruturarmos não só as unidades com o juizado e as turmas, como o primeiro grau em geral e os tribunais, né? Nós estamos com isso um pouco em stand-by, ou seja, isso está um pouco parado, porque nós estamos junto com um grupo de trabalho junto ao CNJ. O CNJ está fazendo um trabalho grande nesse sentido, de verificar e estabelecer parâmetros e procedimentos para essas estruturações de todo tipo de unidade, né, de unidade de vara de juizado, nas varas do trabalho, enfim, é um trabalho bem amplo que eles estão fazendo, então nós estamos contribuindo com a nossa realidade, ou seja, da Justiça Federal. Nós já tínhamos, na verdade, aqui no âmbito do Conselho, um indicativo, como eu disse, dei uma pincelada na exposição que fiz, em relação às novas necessidades depois da virtualização, enfim, de cargos mais de analista do que de técnicos, já tínhamos mais ou menos um quadro prévio, vamos dizer assim, para as novas unidades que fossem criadas. O que não foi, o que está um pouco parado aqui, para vermos o que vai ser decidido pelo CNJ, e temos representantes na comissão do CNJ. Isso é um aspecto. De outro lado, temos ainda também um projeto de lei que está tramitando no Congresso a respeito de alguma alteração no sistema recursal dos juizados. Por esse projeto, se sugere a extinção das turmas regionais, né? Há outros projetos aqui na Corregedoria que também estão em âmbito de instrução, ou seja, de estudos, estamos ouvindo os tribunais. E, por fim, que também corre em paralelo, um estudo sobre a competência delegada a uma proposta de um tribunal que está sendo estudado pelos demais e vai ser estudado aqui também no âmbito do Conselho, né, para poder ver, enfim, se nós vamos encaminhar alguma coisa nesse sentido também. É uma preocupação do Conselho. Nós já tivemos pedidos em relação a uma preocupação não só pelos gastos com perícia e com a JG na competência delegada, mas também porque já houve pedido de associações de juízes estaduais pela remuneração pelo exercício da competência delegada. Então, nós temos tentado ver tudo isso de uma maneira conjunta. Mas gostaria de ressaltar, até finalizando eventualmente, que nós sempre dependemos de sugestões e das soluções criativas dos juízes, dos servidores, enfim, mas, como eu disse, a gente não consegue, às vezes, atender em tempo real as demandas, né? Como o princípio da economia, são as necessidades ilimitadas versus recursos limitados. Então, nós temos, claro, esse problema aqui, mas nós temos tentado pensar em âmbitos gerais, como eu falei, através de criação de cargos e de melhoras estruturais grandes, né? Na verdade, nossa preocupação tem sido nesse sentido. Então, eu não sei se...
Ah, tá. Não sei se também respondo, mas agradeço a pergunta, enfim, as sugestões que até a gente reúne vocês aqui para que também venham sugestões, ideias, e como eu disse, a criatividade dos magistrados e operadores é que também nos fazem, complementam o nosso trabalho. Uma outra pergunta aqui, Pode sim. considerando os dados aqui apresentados, problema aqui, desde ontem, não seria o caso de, quando a ampliação do número de varas federais nas subseções, ao invés de criar vara federal com GF adjunto, criar GF autônomo? Nós sabemos que a iniciativa de projetos para criação de varas é do tribunal, constitucionalmente dos tribunais regionais federais. E a especialização também da vara é de competência exclusiva dos tribunais. Isso já vem na lei de criação, né? Então, não compete ao Conselho da Justiça Federal, né? Então, a pergunta acho que está respondida, viu? Não sei se quem fez gostaria de falar algo mais. Na medida do possível, como eu ressaltei, nós estamos encaminhando todos os projetos que venham dos tribunais com pedido de novas unidades, além daquelas 230. Nós temos encaminhado e dado bastante prioridade, vamos dizer assim, a que sejam feitas as análises estatísticas dos dados, né, que são aqueles que eu ressaltei também, de PIB, crescimento, enfim, para que possa ser encaminhado, pelo menos para que a gente dê vazão a isso, né? Pelo menos o Conselho tem trabalhado nisso. De criação de varas são provenientes dos tribunais, né? Inclusive essas últimas aí, Ijuí, Pitanga, Rondonópolis, Palmas, Araguaína, todos foram encaminhados pelos presidentes dos tribunais, porque a Constituição assim determina, né? Ok? Bom, eu gostaria de cumprimentar as painelistas deste primeiro período da manhã, a doutora Eva, a doutora Camila, a doutora Cláudia, pela objetividade com que apresentaram seus trabalhos. E apenas antes de encerrar, eu queria ressaltar 2 pontos. Referente à apresentação feita pela doutora Cláudia e também a doutora Camila, que, na verdade, a pesquisa do IPEA tão somente constatou algo histórico no âmbito da Justiça Federal. É que a Justiça Federal vem realizando a sua interiorização, digamos, aos trancos e barrancos, se adequando aos prédios que a elas são apresentados. Antes de 99, desde 94, eu instalei Bauru e era em metade do primeiro andar do prédio da prefeitura. Então, quer dizer, o que a gente verifica agora é um comportamento histórico que tem que ser modificado. E tem que ser modificado a partir de um planejamento, de uma boa gestão e de uma boa execução. Eu queria apenas ressaltar também que está focado no aspecto planejamento, a realização de despesas. E aí eu queria destacar também um trabalho que minha colega Marisa Santos desenvolve lá no âmbito da 3ª região, que vem no sentido de procurar melhorar a qualidade das perícias realizadas. E isso é importante porque uma boa perícia evita uma segunda perícia ou uma terceira perícia, e nós sabemos que isso ocorre com frequência nas ações previdenciárias, perícias mal feitas que acabam ensejando a realização de uma segunda ou de uma terceira perícia, e isso tem um custo, implica numa consequência para o judiciário que muitas vezes nós não adimensionamos quando julgamos. Então é importante a gente analisar o aspecto despesa dentro do processo para poder dotá-lo de uma melhor qualidade. O exemplo que eu dou é mencionar também um trabalho que a nossa região, a 3ª região, vem realizando no sentido de melhorar a qualidade das perícias, possibilitando até um atendimento ou um treinamento aos próprios peritos e a uniformização das perícias. Eu faço isso também, e essa consideração, para ressaltar o aspecto e a importância, aliás, para ressaltar a importância do planejamento por parte do magistrado, não só do fluxo do processo, não só de suas ações do processo, mas também de todos aqueles atos de natureza administrativa, pois impactam no exercício da jurisdição. Não é que o magistrado não tenha qualidade ou não tenha competência para exercer a administração, é que ele, infelizmente, ele não tem sido treinado, ele não tem sido preparado para isso, mas essa é uma realidade
que, com auxílio das escolas de magistrado e com auxílio também do SESG, do SEMAF, está sendo modificada, pois todas as escolas hoje têm no seu núcleo de formação continuada e no seu núcleo de formação inicial aulas ou cursos ou módulos destinados ao planejamento administrativo da gestão das varas, da gestão dos tribunais, e é importante a gente aprender isso desde cedo. Então, eu queria, uma vez mais, cumprimentar a organização do evento, os nossos painelistas, pela discussão, pela abordagem precisa e objetiva dos temas, e encerrar o presente painel agradecendo uma vez mais o convite que me foi formulado, e a pedido da organização eu informo que agora será feito um breve intervalo de 15 minutos para em seguida darmos sequência à programação já conhecida. Muito obrigado a todos, bom dia, bom trabalho.